Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa mensagem de hoje é o capítulo 17 do livro Amizade, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Meimei hoje vai nos levar à reflexão do desenvolvimento das próprias virtudes. Meimei quer nos fazer pensar sobre a edificação que somos nós em um contínuo processo de construção, reforma e engrandecimento. Uma vez que o progresso do espírito se faz por lei, nós somos esse edifício onde Deus é o Criador, mas que em nós mesmos há a forma, a maneira pela qual o desenvolvimento dessa obra acontece. Nós somos a criatura de um Pai misericordioso, bom, justo, mas somos co-criadores pela oportunidade que Ele nos concede de participar dessa construção de nós mesmos, pelo exercício do livre-arbítrio, pelo exercício das nossas virtudes e pela educação dos nossos vícios. Sim, todos nós possuímos vícios. Se eles não são vícios físicos, matéria orgânica, nós temos vícios morais e que precisamos supri-los, superá-los, seria a melhor palavra, para que sejamos espíritos todos os dias um pouco melhor do que fomos ontem. Virtude, se nós formos ao dicionário, será enquadrada, será conceituada como força moral, disposição para a prática do bem, qualidade moral. Então, a pessoa que é virtuosa é a pessoa que pratica o bem, aquela pessoa que tem força e perseverança nessa atitude, que tem as suas qualidades enraizadas em seu espírito e age em concordância. Virtuoso é aquele que fala e faz a mesma coisa. Virtuoso, nas palavras de Jesus, é aquela pessoa que dá com a mão direita sem que a esquerda saiba. Então, quando a gente para falar sobre as virtudes, Kardec nos ajuda na reflexão. No Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? E ele obteve por resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, vamos refletir um pouquinho que virtude é virtude. Toda vez que nós vamos de encontro com os nossos vícios morais, aquele ímpeto de falar uma palavra que não deveria ser dita, do nervo que assola nosso coração, da angústia que bate a nossa alma, da briga que eu estou pronto a fomentar. Toda vez que eu vou contra isso tudo, há virtude. Toda vez que eu silencio meus pensamentos, toda vez que eu busco educar a minha animalidade, os meus instintos, então eu estou agindo com virtude. Toda vez que eu vou de encontro à miséria humana, então a miséria das dores da alma ou as dores do corpo que vivemos na nossa sociedade, a fim de que possamos mudar um pouquinho esse contexto, nós estamos agindo com virtude. Mas a virtude ela acontece quando há desinteresse e não tem pensamento oculto, ou seja, quando o bem é realizado pelo bem
e não porque seremos nós beneficiados posteriormente, reconhecidos, né? Então, ela é uma ação feita do bem pelo próprio bem. E aí os Espíritos colocam que a caridade é muito meritória, porque a caridade engloba toda a ação que tem por base o amor. Muitas vezes, nos estudos que precederam a esse, nós falamos e remontamos o conceito de caridade tal qual Jesus o entendia. Então, quando nós olhamos virtude e caridade, uma coisa não anda sem a outra. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda nos leva a refletir um pouco além, porque vai falar para a gente que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, criativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Em todos nós existem essas virtudes, em maior ou menor grau. Na convivência social, nós vamos desenvolver essas virtudes. E aonde um tem carência, o outro tem abundância. E o contato é a forma pela qual, como a lei de sociedade nos garante, desenvolvemos um e a outro da melhor forma possível. E por isso, de vez em quando, temos os nossos atritos, porque virtude e a falta da virtude e o vício se encontram dentro de um mesmo contexto. E aí nós vamos ter uma responsabilidade muito grande. Sabendo que todas as virtudes estão em potência no nosso espírito, para que se torne latente precisa de uma ação, precisa de um esforço, de um trabalho interior. E esse está dentro de nós, nas nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade. E depois, dentro desse mesmo item 8 do capítulo 17, de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito que escreve essa mensagem fala para a gente assim, que mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Porque toda virtude, ou tudo aquilo que consideramos virtude, e que está encharcada de orgulho, não é virtude. É uma máscara que a alma utiliza para que as pessoas possam reconhecer um avanço que não é verdadeiro. Só que a máscara da virtude pesa. A máscara da caridade é grande. Só consegue ser caridoso e ser virtuoso aquele que o é por natureza, porque já alcançou um passo um pouquinho a mais dentro do seu processo evolutivo. E para que seja enraizado e seja natural, primeiro precisa ser por disciplina e por educação. Educamos nossa alma a ser caridosa. Educamos a nossa alma para ser virtuosa. Pela disciplina perseveramos. E pela perseverança chegamos ao hábito. E isso se torna natural. Mas a não ser por essa cadeia de ação, tudo aquilo que é forçoso, tudo aquilo que fazemos, mas não reflete o que somos, nos custa a paz de espírito. E aí, no mesmo capítulo, porém no item 10, uma mensagem intitulada O Homem no Mundo, essa reflexão vai mais afinco, que fala que não consiste a virtude em assumir-de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas os permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste.
Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Se nós somos as obras de Deus, e se nós somos o edifício que Deus está em processo de construção contínuo, trazendo para nós boas oportunidades, a fim de que construamos as nossas virtudes e reparemos os vícios que já estão enraizados em nós, em tudo quanto fizermos, a oração deve permear como um exercício de reconhecimento à bondade divina que sempre nos consola. E frente aos nossos trabalhos enquanto encarnados, deveríamos agir da mesma forma. Em tudo dar graças a Deus. Em tudo render-lhe o nosso agradecimento, porque em tudo manifesta seu amor, sua bondade. E que nesse exercício do agradecer e do reconhecer, mais uma das virtudes tão essenciais e tão necessárias chega ao nosso coração, a virtude da gratidão. Por fim, Meimei vai nos fazer refletir, então, que a grande virtude necessária para desenvolvermos em todos nós é a virtude, enfim, da humildade, porque essa faz o bem, leva luz a muitos, mas não busca reconhecimento, não tem em si nenhum pensamento oculto, faz o bem pelo bem. Vamos à mensagem dela? No reino das virtudes. Conta-se que o Senhor desejou levantar grande mansão destinada à moradia de certo orientador de encargos complexos num mundo feliz, e para isso convocou algumas das virtudes do seu reino de sabedoria e de amor. Apareceu a geometria e escolheu o local no topo de um monte. Veio o cálculo e traçou os planos. Chegou o gênio das invenções e ergueu máquinas que garantissem a segurança e o conforto na construção. Surgiu o equilíbrio e orientou a formação de pisos e vigas, cornijas e paredes, tetos e mirantes. Destacou-se a higiene, que cuidou de tudo o que se reportava ao asseio. Veio a beleza e decorou o palácio com a imagem e cores de elevada significação. A cultura entrou em atividade e organizou valiosa biblioteca. A prudência compareceu e guiou a fabricação de portas e chaves. A alegria apareceu e plantou belo jardim. Terminada a obra, o Senhor veio examiná-la, mas não apareceu satisfeito. Alguns dos aposentos eram sombrios e depois do entardecer à noite dominava todo o grande recinto. À vista disso, recomendou mais ampla cooperação dos cimos e a administração dos céus enviou-lhe outra virtude, que não pedia qualquer consideração. Abordou a paisagem, evitando os espelhos da popularidade e da fama. Penetrou no castelo sem perder tempo, e lá dentro esculpiu a tomada elétrica, retirando-se logo após. Desde esse momento, a vivenda, tanto quanto quisessem os moradores, convertia-se em soberbo espetáculo de luz. Multidões de curiosos cercaram a mansão no intuito de algo perguntar a quem realizara semelhante prodígio. No entanto, não mais encontraram a mensageira. Souberam apenas que essa virtude trazia o nome de humildade. Meus irmãos, que tenhamos todos nós um dia abençoado e fiquemos em paz.